Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 defeitos simples e fáceis de você resolver nas placas eletrônicas de ar-condicionado que podem fazer você faturar uma boa grana. Então não sai desse vídeo, já deixa aquele like. Você que é novo por aqui, gosta de aprender sobre tecnologia inverter, quer aprender a fazer reparo de placas, já se inscreve nesse canal para não perder nada. E o conteúdo tá sensacional. Bora lá! Então, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para você 3 defeitos muito simples e fáceis de resolver nas placas eletrônicas de ar-condicionado inverter que podem fazer você faturar aí uma boa grana. Eu não estou falando de defeitos muito complexos não, tá? Que você tem que fazer muitos testes, que tem que fazer muita análise, não. Defeitos comuns, defeitos simples, fáceis de resolver, que de repente até mesmo em campo técnico conseguiria resolver. Mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo para te ajudar, facilitar você a entender como as placas eletrônicas elas podem ser uma opção de fonte de renda e quem sabe aí também até mesmo uma saída para você montar a sua assistência técnica de reparo de placas de ar-condicionado inverter, ok? Mas é o seguinte, para poder me ajudar aqui nessa aula, eu estou aqui com 2 placas eletrônicas inverter da unidade externa, essa daqui é de uma Midea, essa daqui é de uma Consul, porém elas já estão, essa daqui por sinal está até bem sucateada, e eu vou explicar até o porquê que ela está assim, tá? Mas vamos lá. Defeito número 1, muito fácil de resolver, muito simples da gente localizar o problema, é o defeito de curto-circuito na parte do DC-Link, na parte de alta tensão DC da placa inverter. Esse defeito ele se apresenta como uma falha de comunicação, porque essa placa ela fica morta, ela não liga quando tem algum curto-circuito nos componentes de alta tensão. Então, apenas com um teste bem simples, eu vou te mostrar aqui como você pode identificar esse tipo de problema. Com o seu multímetro aí na escala de continuidade, tá? Primeira coisa que você tem que verificar é que esses componentes que eu vou mostrar aqui agora, eles não podem, em hipótese alguma, apresentar continuidade, ok? Então, vamos lá. Ó, então é o seguinte, vamos começar aqui pela ponte de diodos. A ponte de diodos ela não pode, em hipótese alguma, apresentar continuidade entre entrada e saída. Tá vendo? Não pode. As 2 entradas da ponte de diodos também não podem apresentar continuidade. Como também aqui, ó, os 2 extremos. Ele não pode apresentar continuidade. Se apresentar continuidade, essa peça está comprometida, ou até mesmo algumas peças que talvez estejam ligadas no mesmo circuito. Vamos para o lado. Aqui eu tenho 2 componentes, um que é um transistor IGBT e outro um diodo de potência. Vamos começar pelo transistor IGBT. A gente identifica que ele é um transistor IGBT pela letra Q, que se apresenta na própria placa. Vamos ver aqui bem de pertinho para você entender do que eu estou falando. Ó. Letra Q está aqui. Tá? É dessa forma que ele se apresenta na placa. Ok? Vamos fazer o teste aqui pelo microscópio? Aí fica mais interessante. Então, vou deixar o multímetro aqui. Tá? E mais uma vez, tá vendo? Ó, eu tenho aqui 3 terminais. No componente que tem a letra Q, ele não pode dar continuidade. Se der continuidade, ele está ruim ou né, o circuito que ele está montado está em curto. Do lado eu tenho o diodo de potência. Eu sei que é diodo pela letra D. Esse daqui é normal os 2 terminais da ponta estarem unidos. Por isso apresenta continuidade, mas não pode dar continuidade com o terminal do meio. Tá? Não pode. Se der continuidade, qualquer uma das pontas dando continuidade com o terminal do meio,
está com problema, ok? E por último aqui, do circuito de potência, eu tenho o IPM. Aí o IPM é um que é um pouquinho mais complicado, porque vai depender de cada IPM. Por exemplo, nesse daqui, eu tenho o positivo, no próprio IPM está dizendo, tá vendo? P de positivo, e aqui eu tenho as saídas, U, V e W, que vem para o conector do compressor. E aqui eu tenho os três terminais negativos. Então aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho positivo e as três saídas. Logo entre os dois terminais positivo e negativo não pode haver continuidade. Gabriel, deu continuidade, tá ruim? Não, é apenas a carga dos capacitores. Depois para, viu que parou? Então não pode dar continuidade, como também a entrada negativa não pode dar continuidade com as saídas, nem vice-versa, tá? E nem a entrada positiva pode dar continuidade com as saídas. Então esse aqui é um teste bem fácil de fazer, que você encontra curto-circuito nesses elementos aí, você já mata logo de cara, tá? Então esse daí é o primeiro defeito fácil de resolver, que é o curto-circuito na parte de alta tensão. Tá? É um defeito que se apresenta muito nas placas, porque a grande maioria das placas sofrem muito com as variações da tensão da rede, descargas atmosféricas na rede elétrica, e isso afeta as placas eletrônicas. Tá? Vamos para um defeito também muito comum, defeito número 2, que é fonte chaveada, CI chaveador da fonte chaveada. Vamos para a placa para a gente ver o que eu estou falando aqui. Tá? Então é o seguinte, pessoal, toda placa eletrônica, ela pega essa tensão DC de 310 volts que ela gera e ela passa por um circuito chamado fonte chaveada, que pega e transforma em níveis de tensões mais baixos, né? Por exemplo, essa fonte chaveada, ela tem 3 níveis de tensão, que inclusive está até descrito aqui na própria placa, e eu marquei para você poder ver aqui comigo, tá? Tá aqui a marcação dos níveis baixos de tensão que a gente encontra na placa, e eu vou te mostrar aqui bem de perto, ó. Vamos só ajustar aqui o microscópio, pronto. Então tá aqui, ó. 12 volts, encontra aqui nesse capacitor, 15 volts nesse outro capacitor, e aqui 5 volts, está aqui em cima. 5 volts, tá? Já está marcado aqui. Então são 3 tensões fundamentais que eu tenho que encontrar nessa placa. E para fazer o teste é muito simples, não tem muito mistério. Se a placa tem essas marcações de tensão, você simplesmente vai pegar aí o seu multímetro na escala de tensão DC, tá? E vai fazer essas verificações. Ponta de prova preta no GND, ponta de prova vermelha no potencial, que vai ser monitorado. Tá? Aqui no caso a placa está desligada, eu não vou ter nenhum nível de tensão. Mas aqui você já sabe como que é o processo. Muito cuidado para não curto-circuitar as pontas de prova. E aí você precisa ter essas tensões com a placa energizada. Então muito cuidado, tá? Quando você for fazer o teste, porque você precisa ter essas tensões com a placa energizada. Tá? Na falta dessas tensões, temos um componente aqui que é um vilão, que como você está começando, você pode até trocar na falta dessas tensões, tá? Só tem que se certificar de uma coisa. Antes de você trocar esse componente, você precisa certificar que você tem pelo menos a alta tensão, tá? Nesse capacitor aqui, são os capacitores do DC-Link, eu preciso ter alta tensão nele, no caso 310 volts. Então se eu medir aqui, eu tenho que ter nos terminais desse capacitor aqui 310 volts, tá? Tem que ter essa tensão. Se eu tenho a alta tensão, a fonte tem que chavear para gerar as baixas, a menos que tenha algum problema nela. E um dos principais vilões da fonte chaveada é o CI que governa a fonte, que no caso é o CI chaveador. Você vai conseguir identificar ele
Porque ele está sempre próximo a esse transformador aqui. Então vamos mostrar ele aqui. Então aqui eu tenho o transformador Chopper, que é esse tipo de componente que você está vendo aqui, tá? E junto ao transformador Chopper eu tenho o CI chaveador, e em cima desse CI tem o código dele. Você depois pode conferir, cada CI tem um, para você já fazer a substituição. Essa é uma dica para você que está começando e quer resolver problemas aí relacionados com placa. Se você não tiver as tensões baixas, tem a tensão alta, mas não tem as tensões baixas, onde você mede as tensões baixas nos capacitores eletrolíticos que tem aqui próximos da fonte chaveada, né, que eu até mostrei que essa placa tem as marcações das tensões, e dessa forma você consegue resolver. Então esse é o segundo defeito, um dos defeitos simples de resolver, que você pode estar resolvendo e faturando uma boa grana consertando esses defeitos, tá? São defeitos muito simples. Vamos para o terceiro e último defeito que você pode também estar resolvendo, tá? E isso é muito comum, acontece muito hoje em dia esse problema, que é a oxidação da placa e o rompimento de trilhas, né? Vou mostrar aqui para você. Ó, tô com uma placa aqui na bancada, que é essa Consul aqui, que ela tá muito oxidada. Tem vários pontos de oxidação e as trilhas, você vê que as trilhas elas estão até, o cobre está exposto em alguns pontos, tá? E aí, para você conseguir resolver aqui, você precisa reconstruir trilhas. Vou mostrar de perto para você entender. É um trabalhinho bem detalhoso, mas vale muito a pena, tá? Porque você não gasta nada, você apenas tem que reconstruir trilhas. Então, se você pega uma placa que você encontra esse tipo de situação, que nem você está vendo aqui, tá vendo? Oxidação nas trilhas, tá? Então você deve procurar por trilhas abertas, principalmente dar uma atenção nas trilhas mais fininhas e nos túneis metálicos, tá? As trilhas mais fininhas, tipo essas assim, e os túneis metálicos são os pontos onde a trilha ela se conecta com algum componente ou com alguma outra trilha, né? Que às vezes tem placa que tem trilha dos dois lados, tá vendo? Essa placa ela tem trilha dos dois lados, então para ela unir uma trilha de um lado com a trilha do outro, passa por um túnel metálico e às vezes rompe esse túnel metálico, e aí você consegue refazer alargando um pouco o furo e passando um cabelinho de cobre, tá? Você pode pegar dos cabinhos que você tiver aí. Desses cabinhos assim, você pega esses cabinhos e você arranca uns cabelinhos de cobre e você consegue reconstruir as trilhas. Aqui, por exemplo, ó, tem uma trilha que foi reconstruída só para você entender. Pode ser com cabelinho de cobre, pode ser com fio bem fininho, igual tá aqui também, tá? Existem várias formas, até com solda também dá, dependendo de como a trilha tá vendo? Às vezes só com solda você consegue reconstruir, mas muito cuidado, tá? Placas que tiverem muita oxidação, não compensa consertar, tá? Por quê? Porque a chance dela te dar retorno é muito grande. Então, se ela tiver muita oxidação, por exemplo, essa daqui o cliente descartou porque ela tinha muita oxidação. Nós também aconselhamos o cliente a não tentar o conserto. Ele acabou deixando aí e ela serve como sucata para você fazer retirada de peças, fazer análise de outros circuitos. Então, ainda tem essa opção, tá? Então, fechou. Esse é o nosso terceiro reparo, muito simples de fazer. Basta você ter aí um pouquinho de habilidade com ferro de solda, isso não é difícil. Se você pegar aí algumas placas para praticar, você fica bom nisso, porque não é difícil você conseguir ter uma habilidade para solda, só consegue praticando, tá? Então chegamos aí ao fim desse vídeo. Se você gosta desse conteúdo, deixa o like. Se você quer aprender mais, se inscreve. E toda quarta-feira nós temos a Quarta do Conhecimento, que é uma aula sensacional para você que quer aprender sobre reparo de placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, ok? E se você quer aprender mais além, quer dominar isso, quer aprender do zero, eu tenho um treinamento completo que vai te ajudar a você conseguir aprender. Mas para isso você tem que entrar na lista de espera, o link está na descrição, beleza?
A todos que me assistiram até aqui, muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.